Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, 90 Dias para Casar é um dos realities com o maior número de spin-offs da face da Terra. E hoje a gente vai falar dos episódios 1, 2, 3 de Antes dos 90 Dias, que tá lá na Max, inclusive, a 7ª temporada. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não espera não, aperta inscreva-se. Toque sempre para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e comenta conosco. Você curte 90 Dias para Casar? Já assistiu? A gente fica sempre super feliz quando vocês comentam conosco. E claro, considere se tornar-se membro por apenas R$ 4,99. Você poderá ter acesso a conteúdo exclusivo, além de estar contribuindo para o crescimento do nosso canal. 90 Dias para Casar antes dos 90 dias. Até o último vídeo isso vai sair direito. Mas enfim, vai tratar justamente de pessoas que, ao invés de receberem um pretendente nos Estados Unidos, vai visitar para o país deles, para conhecê-los. Enfim, é só uma maneira de fazer o assunto render. Na verdade, explicando antes de tudo, 90 dias para casar é o prazo que existe no visto, se não me engano, acho que é o K11, que as pessoas namoram americanos, são estrangeiras, namoram pessoas lá nos Estados Unidos e elas querem se casar e viver nos Estados Unidos com esta pessoa. Foi assim que começou o reality. E aí, a partir disso, eles têm que... Então eles vão, o noivo ou a noiva vai para os Estados Unidos, eles têm 90 dias para se casar, caso contrário, eles vão perder esse visto, vão ter que regressar, e a pessoa fica ilegal, vai ter que regressar e pedir até talvez outro visto. E se casando, é um passo para o green card, não quer dizer que imediatamente a pessoa ganha um green card, não. É um passo para o green card. A partir disso, uma série de outros derivados surgiram dentro do canal do Discovery, principalmente aí do TLC e de outros subcanais que todos vêm do Discovery, que agora está dentro da Max. Então você encontra mais todos os outros derivados dentro do Max. O 90 Dias para Casar começou com um reality relativamente sério, né? Justamente por causa do objetivo que a Ana falou, mas ao longo do tempo, e de não sei quantas temporadas que já tem esse troço, a coisa foi indo para um caminho às vezes meio nebuloso, e também começaram a sair algumas denúncias de que, por exemplo, os participantes que vinham de fora não recebiam cachê, porque o pagamento deles seria poder ficar os 90 dias aqui e de repente conseguiu... Não vou te explicar o que é. Não é isso não. Não, é porque, na verdade, as empresas americanas só poderiam pagar cachê para americanos. Esse seria o contrato. A pessoa, por ter um visto de noiva, ela não pode receber pagamento. E ela não poderia trabalhar. Então, quem recebe o cachê é o americano. E a ideia é que depois, ele casado, namorando, dividisse o valor, ou até mesmo usasse para financiar a vinda, a ida, mas é porque há problema jurídico, porque eles não poderiam receber por um trabalho, sendo que eles não têm autorização para trabalhar. Tá, mas é polêmico do mesmo jeito. Sim, sem dúvida, não disse que não é polêmico, eu só estou explicando o motivo pelo qual eles não poderiam, técnica e juridicamente, receber esses valores. E acho que até a maior polêmica, inclusive, é com relação ao Michael e a Angela, que é um dos casais mais antigos e mais turbulentos da franquia, que, inclusive, ele agora está processando ela para receber uma parte desses valores. E ele diz que não recebeu nada. Acontece que também, assim, de não receber nada é um pouco forte, porque a Angela deu carro para ele, pagou mesada para ele, pagava cartão de crédito, enfim, sustentou ele esses anos todos. Agora, como é que foi feita exatamente essa divisão? Aí eu já não posso garantir nada para vocês. Mas que, de alguma forma, dizer que ela também não gastou nenhum centavo com ele, acho difícil também de você admitir isso. Pois bem, o Antes dos 90 Dias, então, como a gente estava falando, é o americano que vai para o país do futuro noivo, do futuro esposo, esposa, enfim, para conhecê-lo antes dele ir. Né? E aí esse programa está na 7ª temporada, é dela que a gente vai falar, e já saíram 3 episódios aqui no Brasil. Lá fora já saiu tudo, mas aqui no Brasil a gente está com esses 3 primeiros episódios até o momento, e a gente então vai, a partir de agora, começar a acompanhar esses episódios, os próximos que forem lançados aqui com vocês. Claro, vai depender também de vocês, né? De chegarem junto, todas essas coisas, comentarem, compartilharem, aquelas coisas que vocês já sabem. E eu acho que uma coisa que fica muito clara nesse reality, algo que o mundo vem descobrindo e que os próprios Estados Unidos estão começando a entender, é que como eles não sabem nada além do próprio quintal, né? A noção de mundo deles e da realidade do mundo, assim, é uma noção muito tacanha, muito pequena das coisas, assim. Eles simplesmente acham que por serem americanos eles vão conseguir resolver qualquer coisa.
Eu acho incrível que, apesar de ser um país com grandes horizontes, as pessoas têm visões tão curtas. Gostou disso? Eu questiono até esses grandes horizontes, mas enfim. Não, porque eles têm muitas planícies. Né? Isso sim. É disso que eu tô falando. Planícies geram grandes horizontes. Aí perde tempo. E assim, o que eu percebo assim, como eles são educados, inclusive eu tenho entendido um pouquinho mais de por que eles têm essa cabeça, não é simplesmente porque eles nascem assim, estúpidos. Eles são transformados nisso, a partir de uma política de cultura e de educação. Sim, porque quem assiste esses programas, você se pergunta, cara, como é possível? Porque assim, na medida que eles estão procurando uma pessoa de outra cultura, eles não têm nem a curiosidade de dar um Google. De tentar entender como aquilo funciona. E aí, até porque talvez seja conveniente também para uma pessoa da outra cultura não dar muitos detalhes que talvez assustasse o americano, ou talvez não, sei lá, não sei por que também, prefere não dar, ou até porque acredita que a pessoa entenda um pouco sobre o que é, né? Entenda um pouquinho de como é que os outros países funcionam. E eles acreditam que eles são o umbigo do universo, e aí todo mundo é como eles. E quando eles começam a ter contato com outras culturas, com outras formas de viver e de ser, eles ficam extremamente chocados, eles têm muita dificuldade de se adaptar. E acho que esses grupos de 90 dias, acho até mais curioso, porque eles vão para um outro país. Porque quando o estrangeiro vai para os Estados Unidos, de alguma forma ele tem que se adaptar àquela cultura. Beleza, tá morando nos Estados Unidos, tem que se adaptar à cultura americana, falar a língua. Agora, quando eles estão lá e dependem desse estrangeiro, você percebe as surpresas e as caras de espanto que eles têm cada vez que eles recebem uma informação que, muitas vezes, para o resto do público já é de conhecimento todo. É óbvio. É de conhecimento geral. Né? E para eles é uma grande surpresa. Enfim, mas isso se dá a forma deles de educarem as crianças, onde eles já estão estudando sobre a história dos Estados Unidos, sobre a geografia dos Estados Unidos, e mesmo assim muito fraco, muito levinho. É uma educação utilitarista, né? Porque ao mesmo tempo que a gente daqui questiona, pô, o cara dos Estados Unidos ele sabe construir uma coisa, ele tem noção de marcenaria, e a gente fica falando que tem que ser igual lá. Em compensação, lá também eles não têm noção nenhuma de mundo. Eles sabem construir uma cadeira, mas não sabem a capital de nenhum país, por exemplo. Inclusive tem vários americanos fazendo até vídeos lá na rede vizinha, mostrando algumas situações do tipo, perguntando bandeiras, capitais, informações às vezes mínimas que você aprenderia talvez na 5ª série da escola, sobre outros países, e eles mostram total desconhecimento. Inclusive eles começam a mostrar desconhecimento do próprio país. E aí quando você começa a falar com eles, por exemplo, sobre estados americanos, eles também parecem não conhecer. Perdidinhos. Mas vamos ao que interessa realmente. O que tem agora, Ana Cláudia? Spoiler! Bem, a primeira pessoa que aparece é a Rainey, tem 37 anos, né? Ela vive nos Estados Unidos, no Texas, se não eu falar a memória, né? Nos Estados Unidos. Não, acho que é Novo México, na cidade de Espanhola. Texas é a Tiger Lily. Ela vive em Espanhola, lá no Novo México, e ela vai estar numa relação com o Shid, né? Já é uma relação há 5 anos, uma relação à distância, porque o Shid mora na Nigéria, ele tem 33 anos, e antes da gente falar sobre a relação deles em si, a gente precisa trazer algumas coisas que ajudam a entender um pouco o perfil de Rainey, né? Rainey tem simplesmente 130 galinhas, 5 patos, 5 cachorros, 3 gatos e 1 cavalo. Dentro do mesmo terreno. Beleza, do qual ela inclusive se sustenta vendendo ovos. Até aí, beleza, porém, você tem que perceber... Ela não se sustenta só disso não, porque ela tem que depois ir limpar... uma das formas, né? Como que ela lida com esses animais, como é que ela relaciona-se com isso, né? Ela bota fralda. Ela bota fralda na galinha. Pra ficar dentro de casa. Achei excelente o pensamento dela. Achei ela extremamente limpinha. Pro americano bad, achei maravilhoso. Entendi. Por outras coisas que eu já vi neste programa, achei maravilhoso o fato dela ter uma galinha de fraldinha, muito bonitinha. Mas assim, gente, ela é perturbadinha. Perturbadinha, entendeu? E assim, nos O que eu tô achando maravilhoso é que todo o tato que eu tô tentando ter, tu já tá chutando balde. Mas eu sei porque eu já assisti esse programa há quase uma década, talvez, ou uma década, já devo assistir 90 Dias pra Casar. Cara, assim, é muito... Eu nem sei o que dizer sobre Rainey. Porque assim, cara, dá uma peninha dela, porque ela mostrou isso que ela conta da vida dela, que ela fala, poxa, eu nunca tive um romance. Ela teve 2 relações tóxicas. Apesar e cada de ter filhos, né? Deu origem a um filho. Ela fala que nunca se sentiu amada, que nunca recebeu amor, que nunca viveu um romance.
E isso é uma premissa, às vezes, desse programa, porque através do relacionamento à distância, né? A carência ela encontra é uma alguém que elogia, que fala que ama. Até porque a única coisa que tem a pessoa para fazer, porque ela não tem como beijar, como fazer sexo, não. A única coisa que ela tem para fazer é trocar palavras carinhosas e promessas de um futuro feliz. Isso é um óbvio de qualquer relação à distância. Ainda mais uma relação, sei lá, 5 anos sem nunca terem se visto. Só falando pelo telefone e pela internet. Tem que me segurar muito pra falar disso. Entendeu? Então, assim, tem que me segurar você imagina quanto romântico não fica esse relacionamento. Fica muito. Porque, claro, é um relacionamento não físico, sem problema nenhum. Até quase porque eles platônico. Sim, até porque eles não estão convivendo. E aí, ela criou toda uma idealização na cabeça dela de quem é esse homem, de como é que vai ser essa vida, de como é que são as coisas. E, principalmente, que vai ser diferente do que ela já viveu. Eu realmente espero que seja. Porque eu não quero que ninguém viva um relacionamento tóxico. Eu fico muito triste por ela ter esse passado. E, por enquanto, apesar de ser distante, esse relacionamento estava satisfazendo ela. Sim. Só que chega uma hora, isso acontece porque eles querem se ver pessoalmente, né? E ela tá começando, então ela começou a se organizar para primeiro ela ir para lá, que eu acho até que é uma premissa interessante. Ela ir para lá, ver se vai dar tudo certo, para depois trazer ele. Inclusive, parece que essa temporada não tá nem muito claro se as pessoas querem ir para os Estados Unidos, porque algumas outras... Eu tenho percebido que ao longo dos anos, antigamente era uma premissa óbvia que a pessoa queria ir para os Estados Unidos. O before, então, que é o antes dos 90 dias... pra mim, nem tá sempre tão claro que a pessoa tá com essa vontade toda. Ou eles estão disfarçando melhor, ou eles realmente não estão. Ou se for, não for, pra ele tanto faz. Né? Eu esqueci de dizer que ela falou, ainda sobre galinhas, né? Que ela falou que se você olha pra uma galinha, a outra fica te encarando com ciúme. Galinhas são bichos ciumentos. E aí, essa aí. Vamos lá, né? Ela tá com o Shid, que é uma relação de 5 anos, mas em 2 semanas ela estava dizendo para ele que o amava. Né? E vai ter um detalhe nessa relação, porque a Rainey é uma pessoa muito sexualizada. Né? E ela vai mandar fotos dela para ele, e ele não vai falar nada. E aí ela vai ser mais ousada e vai mandar uma foto do bumbum dela. Do derriê. Do derriê dela. Inclusive o programa mostra a foto, bota um ban, uma foto muito mal tirada, não vou entrar nesse debate, mas uma foto muito mal tirada. E ele também não comenta nada. E aí ela vai ficar bolada. Porque ela vai falar, pô, te mandei foto minha, tu não fala nada. Eu te mandei foto da minha bunda e tu não fala nada. E aí ele conta pra ela que ele é cego. Porque a gente comentou ainda mais o Shid é deficiente visual. Porque eu quis causar o impacto que ela teve. Né? E aí ela descobre, então, nesse momento... Imagina a cena, né? Ela pé da vida, pô, mandei foto da revoltada. Minha bunda. Até porque a gente vai perceber que ela tem um problema relacionado a abandono, né? Rejeição. Da rejeição. E aí ela manda uma foto da bunda dela e o cara não fala nada. Né? E aí, e detalhe, continua conversando como se ela, e conversando como se ela não tivesse enviado nada. Né? E aí depois ela descobre, ele conta pra ela, toma coragem e conta pra ela que ele é deficiente visual. E ele ele nasceu... ele vai ficar cego aos 17 anos. Ele vai perder a visão e vai perder uma de cada vez em situações trágicas, sabe? Bizarras e trágicas. E hoje ele tem uma visão muito baixa mesmo. E pra ela romantizou isso. Então, para ela também, isso é mais uma vantagem, na medida que ela tendo baixa autoestima, ela sempre teve dificuldade nos relacionamentos dela de mostrar o próprio corpo, de se mostrar. E como ele não pode vê-la, ela então entende que ele se apaixonou pelo eu dela, pela essência dela, pela alma dela. E aí ela acha então que agora sim ela está no verdadeiro amor. Apesar desse homem ter se apaixonado pela alma, pelo espírito, pelo coração, ela tá louca pra dar o corpinho. Pra carne. Pra rolar um rally-rola no corpinho. Só que pro azar dela, né, ou não, o Shid se tornou uma pessoa muito religiosa depois que ele perdeu a visão. E ele, nesse afã religioso, ele vai fazer um voto de celibato. Eu acho até que, cara, tu imagina, você nasceu vendo, né,
perdeu a visão de duas situações muito trágicas. A religião foi um componente, pelo que ele conta, inclusive assim, que fez com que ele conseguisse aceitar, superar, seguir a vida, né? Não se deprimir, continuar vivendo. Mas ele ainda é muito dependente. Você vê que ele vive com a irmã, ele não trabalha, já tem 30 anos, ele não trabalha. A irmã acaba ajudando ele grande parte da vida dela. No início do programa, basicamente ele ia ajoelhado rezando. E ela, ao mesmo tempo, é alguém agnóstica. Ela não acredita em Deus. Ou se acredita, ela não está nem aí para Deus. Ela não tem ligação nenhuma com a parte religiosa da vida dela. Vai entrar nesses detalhes aí, porque isso vai dar problema para eles. Mas vale dizer, né, que as amigas da mãe dela vão falar com ela. Então você está se atraindo por ele. O que mais te atrai nele é o fato dele ser cego. A amiga da mãe joga isso na lata dela. E a mãe ainda vai mandar. Você sempre gostou de ficar nas sombras. De uma sutileza. Eu gosto dessas sutilezas. Que as pessoas jogam. Mas assim, as amigas da mãe não são malvadas. Elas são alguém na boa. Sem verniz e diretas. Eu acho, inclusive, assim, que elas têm muito carinho por ela. Tipo assim, são a segunda e terceira mãe dela. E estavam tentando alertá-la. Tipo assim, acorda, garota. Você já teve uma vida muito sofrida. Você está de novo arriscando o teu coração, os teus sentimentos. E se colocando numa situação que é extremamente possível você se magoar de novo. Né? Claro que qualquer relacionamento vai te colocar de novo na possibilidade de você se magoar. Agora, um relacionamento à distância, com um cara de outro país. E quem é deficiente visual, você tem uma série de camadas de dificuldades muito grandes para você suportar. E pelo que a gente percebe no próprio programa, ela tem um pequeno limite, muito pequeno, a rejeição, a frustração, a dificuldade. Ela já se enfesa, já amarra a cara e já se transtorna. Então, assim, estou ansiosa para ver os próximos episódios. E ela vai, inclusive, comentar pro programa que ela nunca gostou de ficar nua na frente dos homens e com o Shid ela não vai ter esse problema. Eu falei isso. Né? Que ela vai poder sair do banho na frente dele, inclusive. Ela usa essas palavras, por isso que eu fiz questão de voltar. E aí, em relação à questão religiosa, o programa, já sabendo que o Shid é religioso, vai perguntar para ela qual a visão da religião dela. Ela vai dizer que acredita que existe uma força superior, mas que ela não se considera cristã, porque ela já viu coisas que não estão na Bíblia. Aí começou. Que eu já tô há um tempo já assistindo esses troços. Eu já pensei comigo. Realities, né? Eu já pensei assim comigo. Por favor, alguém pergunte pra ela um exemplo de coisa que não tá na Bíblia. Porque eu já tava vindo. Eu já tava vendo, dobrando a esquina ali, entendeu? E aí o programa vai perguntar, o produtor, atendendo minhas preces, vai perguntar. Como assim? E aí ela manda na lata. Por exemplo, aliens. Eu sei que existem, não estão na Bíblia. OVNIs, Illuminatis, os humanos precisam entender isso se quiserem um futuro. Aí ela já me comprou. Aqui ela já me comprou e eu pensei, esta moça vai ser minha protegida até o final do programa agora. Mesmo depois do terceiro episódio? Mas ela ainda tem a minha proteção por isso aqui. Tá bom. Mas ela não é o cristalzinho da temporada. A cristalzinho da temporada é outra pessoa aqui. Você tem um cristalzinho? Eu tenho. Eu ainda não tenho cristalzinho ainda não. Eu tenho uma cristalzinho desse... Eu não tenho cristalzinho ainda não. Eu tenho. E assim, é muito engraçado o jeito como ela fala, né? Porque assim, como eu posso expressar isso? É tipo assim, falando como na certeza de 2 mais 2 são 4. Até porque a amiga da mãe dela vai falar, você vai precisar ir pra igreja com ele. Se ele sendo religioso do jeito que você comenta... Ela leva ele na igreja e busca. E ela falou, não, eu vou mostrar a verdade pra ele. Aí nisso corta o programa, tá o Shid ajoelhado rezando, ô Senhor, obrigado, Pai, pela minha namorada, pela Raine. Porque também ele não teve também uma vida amorosa muito profícua, muito feliz. E aí ela também é uma chance para ele. Também acredita que ela é alguém que está apostando. Afinal de contas, gente, a mulher está saindo da casa dela, da cidade, do país dela, atravessando o Atlântico para encontrar com ele e estarem juntos. Então ele vê também nisso, gente, uma prova de amor e de interesse dessa pessoa. Claro que ninguém vai sair de casa sem estar realmente profundamente investido nisso. Uma missionária, né?
Porque ela vai dizer que ela veio para mudar a vida das pessoas, para fazer elas acordarem. Amém. E que ela vai fazer. Amém. Eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito. E aí a amiga da mãe dela vai falar para a produção, ele é cego fisicamente e ela cega emocionalmente. Maravilhoso. E aí falando um pouco mais sobre o Shid, ele, como a Ana comentou, né, ele mora na casa da irmã e do cunhado, ele não trabalha, e aí uma das preocupações dele vai ser justamente o fato de que eles não vão dormir juntos, nem no mesmo quarto. E aí vamos trazer um debate aqui. Eu não acho errado as pessoas na primeira noite não dormirem no mesmo quarto. Ah, também não acho Assim como eu também não acho errado aquelas que optarem por dormir. Eu acho que tem que ser algo do casal, mas também nenhuma das duas coisas tem que virar drama. É um acordo, né, gente? No mínimo é um acordo que as pessoas fazem e elas chegaram a essa conclusão de sim ou não e tá bom para ambas as partes, a gente não vai se meter. O problema é que ele não fez acordo nem com ela, né? É isso que é o problema. Não sei se eles não conversaram ou se quando um puxou o assunto, o outro desconversou, porque ela estava lá esperando um lesco-lesco, um amorzinho, e ele não. Ele tá querendo se guardar pro casamento. E pelo Inclusive, que eu entendi, ele já tá vendo ela como uma tentação, porque ele gosta dela. e pelo que eu entendi, olha que ele não tá vendo ela, né? Amor, mas... Tá percebendo a sua presença. Ray Agora, Charles sabia se a pessoa era atraente ou não apertando o pulso. nossa, O filme dele mostra isso. Agora, você vê assim, diferente de outro casal, que a gente fala mais à frente, sabendo desta barreira do casamento e da religião, eles já resolveram isso. Porque não é também a melhor das decisões, né? Mas já resolveram isso aí. A Heinz, ela veio na cegueira. Quê? Ela veio na cegueira. Para com isso, eu tô me segurando pra não fazer esse tipo de Ela trocadilho. veio sem saber, veio na esperança. Já passou o primeiro dia, já passou, que ela pensa assim, pô, eu tô cansada, acabei de viajar, né? Eu tô na casa da irmã dele e tal, mas só que os dias estão passando, já estão acho que no segundo ou terceiro dia, e nada tá acontecendo. Um exemplo de cegueira. Ela não pegou nem o avião e a Ana Cláudia tá falando dela na casa do cara. Mas enfim. A gente já falou tanto na casa do cara, né? Não, mas vai, segue. E aí, no final das contas, ela tá lá, toda cheia de amor pra dar, ele até quer receber, porém, ele é um cara que tá afim de respeitar 100% do acordo dele com Deus. Porque assim, por mais que a gente... Até porque, rapidinho, E assim, apesar da gente ficar zoando a Rainey, né, cara, ela fala que tá ansiosa pra estar com ele porque ela nunca fez amor, ela sempre fez só sexo. Ela fala que o Shid é a última esperança dela, porque ela já tava preferindo transar com aliens e com robôs mecânicos. ela falou isso? Falou. Eu perdi essa parte, não é possível. Onde que eu tava que eu não escutei Ela não isso? usa o termo transar, mas ela fala que ela já estava preferindo aliens e robôs mecânicos. E ela também está muito preocupada de viajar para a Nigéria por causa dos vermes de bunda. Aparentemente parece que existe um mal que acomete a Nigéria na cabeça dela, que está relacionado a vermes que dão na bunda. Que foi que ela pesquisou e viu que tinha. Você, professor de parasitologia, existem muitos vermes que entram pelo derrière? Entrar não. Só sair. Tá. Isso aí eu já tinha ouvido falar. Agora, entrar Não, na verdade... Alguns vermes entram por orifícios. Não, mas alguns assim, vermes o que entram. eu ia falar, né, existem vermes que saem... De água. A maior parte dos vermes que a gente acaba liberando é junto das fezes. Mas como é que eles entram em nós? Pela Através boca. da alimentação. Principalmente. Mas não tem não tem uns parasitas que entram pelos orifícios? Não nesse sentido. Por exemplo, você tem o da doença do barbeiro, por exemplo, a doença de Chagas, que ele entra por feridas na pele, mas não pelo ânus, por exemplo. Não pela uretra, por exemplo. Entendi. Mas não tem é uma bactéria? É um peixe. Você está falando de um peixe que tem na Amazônia que entra na uretra dos caras. Pelo derrière, não? Não, pelo derrière. Nossa, eu tô chocada. É ótimo mesmo isso aí. Bom saber. Pelo menos eu não lembro de nenhum assim de cabeça. Se Momento você lembrar de algum... aula sobre parasitas. Inclusive, excelente programa que tem. Parasitas Assassinos. Muito bom, assisti muito tempo. Foca, né, Cláudia? Tô focando. E aí ela pega o avião e o Shid pede espaço pro cunhado dele, porque não quer que o cunhado fique perto quando ela chegar, porque no fundo ele quer se mostrar independente. Eu entendo isso. Mas aí
ele fala para a produção que ele não precisa enxergar porque os corações deles vão se enxergar. Pra que isso, Shid? Moral da história, ela passou direto. Aí teve que o cunhado do Shid chegar pra ela: oi, você é a Rainey? Então, você passou por ele. Ele tá ali, ó, a cara de camisa branca, alguma coisa assim. Aí lá vai o cunhado ter que correr atrás da Rainey. Aí vai o cunhado atrás pra Rainey poder ir na frente. Aponta pra ela quem é. Ela para do lado dele. Ele tem que chegar pro Shid e falar: Shid, ela tá na sua frente. Aí na hora que ela estica a mão, ele encosta. Ele dá um abraço, né? Aí também a gente começa a se abraçar, começa a se beijar. Que é uma loucura também, né? Ela tá com fogo. Ele tá ali. Também, mas querendo mostrar que está presente, que a cegueira não vai ser um problema, né? Então, e aí ele vai começar a botar a mão nela para poder identificá-la, para poder vê-la, né? E aí ele vai falar: você é a grande. Mas ela é. Você é a grande. E ela vai começar a ficar sem graça com isso. Aí ele vai falar: é do jeito que eu gosto. Aí ela vai ficar mais tranquila. Porque ela não é grande. O problema é que ela falou pra ele que ela era magrinha. E ela não é magrinha. Não. Entendeu? Ela nem é mignon. Ela tem curvas, ela tem corpo. Ela tem uma altura média de americana. Ela tem mais corpo que a maioria das americanas. Né? E aí ela vai dizer pra ele que ele é sexy. Inclusive ela repetiu pra ele várias vezes que achou ele sexy, que achou ele sensual. E quando eles estão saindo do aeroporto, ela mete uma mãozão na bunda dele. Eu vi isso aí também. E aí vou te ensinar agora a dizer, a como falar que alguém não sabe calar a boca, mas de uma maneira educada, tá? De uma maneira poética. Porque estão eles voltando, estão eles saindo do aeroporto no táxi indo pra casa do Shid, e o Shid vai dizer pra produção que a personalidade da Rainey é de preencher constantemente o silêncio com a voz dela. Para de rir. Aí eu só fui lembrar os memes que tem agora na internet. Como ofender os outros com classe. É isso. A sua personalidade é de preencher constantemente o silêncio com a tua voz. Eu tenho isso aí. Eu tenho essa personalidade. E aí, quando ela descobre que vai ficar na casa da irmã, ela já fica meio tensa. Porque ela tem uma sensação desde jovem, que ela não sabe explicar, mas que ela vai ter uma relação em que ela vai ter problemas com a irmã do parceiro dela. Né? Aí quando ela chega em casa, a irmã dele é super simpática, abraça, fala pra ela se sentir bem-vinda, a família toda ajuda ela com as malas dela e tal. Aí eles vão sentar no sofá, ela já mete a mão na perna dele. Ela tá o tempo todo também querendo encostar, até mais do que ele, né? E aí ela vai mostrar que levou presentes pra ele. E aí ela leva uma bola de futebol para cegos, a gente esqueceu de comentar isso, ele joga futebol para cegos. Verdade. Ela levou um baralho em braille e uma bíblia que fala. E aí ele já... Gamou. Ele já ficou super emocionado ali, era a mulher para ele. E aí ela descobre então que eles vão dormir em camas separados, em quartos separados, e porque ele fala: ó, esse daqui é o quarto da minha irmã e do marido dela, mas eles liberaram um quarto pra você ficar mais à vontade. Isso não é bom, isso não é bacana. Só que eu não tinha entendido que ela ia dormir lá sozinha. Eu tinha entendido já. Ela não. Ela não, eu sim. Não, mas ele já tinha falado isso desde... sim. E aí eu falei ela, não foi Ana. Tá. E aí ele fala pra ela que mesmo dormindo em outra cama, a alma dele e pensamento estarão com ela. Ela vai dizer que se sentiu rejeitada pra produção. Porque esse vai ser um grande problema que eles vão ter. Ele com esse voto, ela vai entender que esse voto, na verdade, é um mecanismo que ele está usando para fugir dela. A cabeça dela funciona como conspiracionista, como a cabeça de um conspiracionista. Então tudo ela vai ter esse raciocínio. Ela não está pensando só nos aliens, no governo. Toda a forma de viver e de compreender o mundo é a partir dessa ideia do conspiracionismo. E aí ela tá sempre tendo alguma ideia, não, isso aí não existe, isso não acontece e tal. Tanto que por isso que ela vai acordar ele. E por incrível que pareça, ele tava com uma camisa outro dia, Awakened.
Você percebeu? Awake. Sim. Eu já tô Mas- avisando, tô acordado. Mas ela não. Ela não percebeu isso, Ela não. não percebeu. Mas no dia seguinte ela não vai acordar ele, não. Ela fica esperando. E ela vai até comentar com a produção se de repente ela não é muito uma mulher pra ele. E por isso ele tá intimidado. Porque tem muito tempo que ele não tá se relacionando com nenhuma mulher, desde que ficou cego. E aí eles estão conversando. Gente, tinha 17 anos, não ficou cego, né? Sim. Enfim. E aí ela vai. São 26 anos sem ninguém, né? E aí ela 13 vai. anos, sem ninguém. Não, amor, 33? Ele tem 30. 33. Ah, então são 16 anos. E aí, eu falei quanto? 20, sei lá Ah, quantos eu anos. errei, é 16. E aí ela vai falar pra ele, quando estão conversando, que ela quer fazer várias coisas com ele. Só que ele não vê, mas a gente vê a cara que ela faz quando ela fala isso, né? Ele vai fazer o café da manhã pra ela e ele vai colocar cebola. Ela fica meio bolada porque ela falou trocentas vezes pra ele que não gosta de cebola e ela achava que o mínimo depois de 5 anos era guardar isso. Esse é o ponto, eu acho que ela está super certa. Ela tá certa. Você vai querer comentar que ele deixou a espátula cair no chão e botou dentro da frigideira sem nem lavar? Ela reclamou? Não. Ela devia ter reclamado, porque ela é toda chatinha com limpeza, né? É. E aí ela falou que tem 6 anos que não fica com ninguém, né? Vai falar pra ele. E que não Porque ela gosta. já chegou varrendo o quarto da irmã dele. E que não gosta de tocar nas pessoas, mas que em relação a ele ela só pensa em tocar, fazer carinho, demonstrar afeto. E aí ele vai comentar, ele vai dizer pra ela que também gosta, né? E ele inclusive vai dizer pra produção que ela dá tesão nele, mas que ele tem uns votos dele que ele precisa seguir, né? Uhum. Eles vão na feira e ela vai ficar super incomodada porque ela achou que eles iam sozinhos e a irmã vai junto. Ela achou que isso é um absurdo. Verdade. Porque ela achou que ela ia poder ficar lá Só com ele. só com ele e tal, achou que a irmã fosse estar lá empatando a vida deles, mas não levou 5 minutos pra ela dar graças a Deus que a irmã estava lá, porque ela percebeu que não ia conseguir andar sozinha, nem que quisesse muito. Até porque, assim, cara, a Nigéria é muito mais parecida com o Brasil do que com os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que ela nunca viu uma cidade como Lagos, que eles moram em Lagos. Ele mora em Lagos, né? É. Então, assim, ela também se assustou um pouco, sabe? Com tanta gente, carro, bicicleta, moto, que é uma outra coisa que é muito difícil de você pensar num trânsito, que aqui no Brasil é meio. Mas nos Estados Unidos é muito carro. É muito pouca moto. Aqui no Brasil é bicicleta, moto, carro e mais alguma coisa que alguém inventar. Cavalo, volta e meia também aparece. Teve meu caso lá de Lagos também. Daqui a pouco vai aparecer uma carroça, um cavalo lá também, igual o cara essa aqui. Aqui às vezes o trânsito é interrompido por vaca. Outra gente comparar de esperando a vaca passar. É o Brasil. E É a África. mais algum lugar? Não é os Estados Unidos. E aí eles estão andando na feira, tá tudo caminhando, tudo bem. E aí eles param em frente a um mostruário cheio de galinha. Aí ela começa a falar, oi galinhas, que não sei o quê. E a irmã escolhe uma galinha lá e fala, ó, é aquela dali. Na hora que o cara pega a galinha, ele já tá com a mãozinha aqui, no pescoço da galinha aqui, segurando a pata, ela. Você vai matar essa galinha? Aí ela, vou. Não, você não vai matar essa galinha, eu não vou comer. Eu prefiro morrer de fome a comer essa galinha. Aí a irmã, mas você não come frango? Ela, como, mas não quero fazer parte disso. Ela quer comprar a galinha congelada do mercado. Ela não quer. Porque assim, eu quando era criança. Enfim, a hipocrisia, né? Quando era criança, eu lembro uma vez que minha avó me levou no aviário, né? E eu percebi, eu falei, a loucura da situação, né? Que eu percebi, minha avó quer olhar no olho da galinha e falar pra ela, vou te comer. Entendeu? Eu achei isso meio bizarro também. E achei. Mas eu comi a galinha. Sim. Entendeu? Só que ela vai fazer um drama. A irmã dele vai conversar super de boa com ela, tentando entender, tipo assim, mas você não come frango? Ela fala, não, mas quando tá lá no mercado é uma coisa, agora matar pra eu comer assim, eu não quero. Aí a irmã falou que ela iria então deixar eles lá e ela ia comprar sozinha pra ela não precisar ver. Ela, não, eu não vou comer. Mas ela se revolta de um jeito, ela fica transtornada. E a galinha fresquinha ali, ela não quis comer uma galinha fresca, ela prefere comer uma galinha congelada. As galinhas vivas, ela gosta de pegar o ovo. E aí ela faz todo um discurso hipócrita, porque tipo assim, você não come o ovo também, você come os bebês da galinha. Não, né? Na verdade não. O que, o pinto? Não, amor, porque o ovo que a gente come... O pinto que é o bebê? Não, o ovo que a gente come é um ovo que não foi fecundado.
Você que acha? Vai que ela come algum ovo fecundado lá. Você acha que as coisas dela estão separadas? Amor, mas aí... Não vai, amor. Só se ela... Pra ela comer, aí ela vai ver que tá lá o... Porque é diferente, o ovo que tá fecundado, a parte de dentro é diferente. Não é igual o que a gente come ali. Já tem um embriãozinho ali dentro. Sim. Entendi. Outro dia uma pessoa comprou Você viu? Sim. Ela comprou um galo, um ovo fecundado. Uhum. E saiu um pintinho. Isso eu já não vi, não. Eu vi. Aí isso daí eu já questiono a procedência. Saiu o pintinho, piu. Não, ele saiu todo molhadinho, assim, então todo... tá. Não, então tá, então beleza, então. Não saiu um pintinho bonitinho, não. Saiu um pintinho todo feio, molhado, aqueles pintos nascidos mesmo. Os não. fogos, cara. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá! Eu já tô achando que a gente vai ter que começar a fazer, tipo assim, E aí- por casal, Não, vai bora. ficar enorme. E aí a irmã dele... Não, porque tem casal que a gente vai falar pouco. E a irmã não. dele vai ficar preocupada porque vai vir pela primeira vez os ataques de raiva que o Shid já tinha comentado que ela tinha. E aí é muito curioso, porque o programa, quando fica indo de casal para casal, sempre mostra de novo os dois. Só que quando volta pros dois, em vez de ter eles se abraçando, como estava desde o começo, agora já ela era bolada dando óculos na mão dele para ele botar sozinho. Claramente o clima esquentou ali. Ela vai estar sentada, vai passar um pintinho, ela já vai pegar o pintinho na rua, vai dar beijo na outra galinha, ele vai dizer para ela que é abençoado por ter alguém como ela e com a compaixão dela, e no meio disso tudo ele vai perguntar o que ele pode fazer por ela, ela vai falar, bem, eu queria mais atenção, mais carinho, mais toque, porque eu nunca tive nada disso. E é nesse momento que ele resolve falar dos votos que ele fez, e ela vai ficar boladaça. Ela inclusive vai botar a mão no rosto, segurando o queixo, olhando pra cara dele, tipo assim, não é possível esta bosta. Enfim, é tudo que ele não pode dar pra ela. Nesse momento. É. A não ser que façam, né, e se casem. E aí ela vai falar pra ele que ele não mudou de Deus, que ele tá fazendo o que ele acha que é correto. Aí ele, não, é o correto moralmente e biblicamente. E aí ele falou que a religião dele não permite, ela vai rir, inclusive, achei meio desrespeitoso da parte dela, mas ela ri, e fala que ele vive falando que Deus os uniu, que eles são almas gêmeas, e que por causa de um papel eles não podem ficar juntos. Ele, não é um papel, ela é o sistema, esse papel representa o sistema. Eu disse que viria pra cá, mas não viveria de acordo com o seu sistema. E aí para a produção ela vai dizer que é algo do sistema do governo. Que é o governo que está por trás aí, controlando a vida de todo mundo. Pensei que fosse a religião. Não. Porque a religião está embutida no sistema, né? Ah, faz parte, claro. E aí ele vai falar para ela que ela não... Ela vai falar para ele que ele não entende ela, ele vai falar que entende, mas que eles não vão dormir juntos. E ponto final. E aí ela vai falar, depois de 5 anos, se nossa reunião não é tão profunda assim, nós temos um problema. E aí vão falar outras coisas, mas é basicamente isso. Beleza? E aí vamos agora para Lauren, de 33 anos, que trabalha fazendo qualquer coisa, mas principalmente sendo assistente de drag queen, e ele é ginossexual. Ou seja, ele tem atração pela feminilidade. E aí, na verdade, ele vai deixar bem claro que ele prefere namorar mulheres trans que tenham um pênis ou não. E aí Não, que tem um pênis feminino. Não, ele fala que tenha pênis ou não. De preferência, que tenha um pênis feminino. Entendi. É isso. Agora, recebe aí esse pênis feminino. Ele trabalha com essa informação aí, tá? Ele dá uma explicação lá, hormonal, enfim. Vai falar de cheiro e tal. Mas assim, gente, é muito detalhe pra gente entrar aqui. Então... Enfim, na verdade, nem ele conseguiu entrar nos detalhes suficientes para nos explicar isso melhor. E aí ele vai começar a se relacionar através de um aplicativo de namoro internacional com a Faith, de 30 anos, que é filipina e é trans, e aqui é o meu cristalzinho aqui. Porque a Faith realmente parece ser muito gente boa e parece ter sofrido um bocado na vida justamente por ser transexual. Muita rejeição, tadinho. E eles vão dizer que se amam no primeiro dia, inclusive, e aí 4 meses depois ele já vai estar pegando o avião para ir para Filipinas conhecê-la, tá? Ele quer se mudar para Filipinas porque ele acredita que na Filipinas as coisas vão ser mais barato e ele não tem onde cair morto nos Estados Unidos, ele não tem dinheiro, ele não... Ele é homeless. Ele mora na casa dos amigos. Então cada dia ele tá na casa de um amigo. Só que ele não falou isso pra ela.
Ele não contou esse detalhe pra Faith, né? E aí a relação já tem um problema aí. Pra se habituar, ele... Cara, isso para um asiático é uma coisa assim, é um abismo, é um troço assim tão absurdo que, cara, eu também acho que é o tipo de relação que foi enfadada ao insucesso, a não ser que ele mude, porque assim, como que ela vai aceitar namorar um cara que não tem emprego, não tem casa, não tem nada? Uma coisa é você largar tudo que você tem, sei lá, vender e ter alguma economia e ir pra lá encontrar, e depois vai. Porque a ideia dela é que depois ele vai voltar para os Estados Unidos. Ela não tá sabendo dessa ideia dele ficar nas Filipinas. Outro americano também, sem noção nenhuma de geopolítica. E ele vai achar que vai se adaptar muito bem, porque ele vai começar a cozinhar e fazer as coisas no banheiro. Aí o calor vai ajudar, e a umidade vai ajudar ele a se habituar com o clima das Filipinas. É isso. Ai, meu Deus. Olha, gente, assim... Aí ele achar que vai ser mais fácil ele se sustentar lá, assim, fazendo o quê? Ele parece que não tem informação nenhuma. Pelo que a gente pôde perceber, ele também tá homeless lá, porque ele parece também que não é um cara que tem alguma formação para ter algum tipo de emprego. E aí, por uma sorte qualquer, ele começou a ajudar algumas drag queens lá de uma boate que ele frequentava, e aí a pessoa acabou oferecendo um dinheiro para ele dar uma ajuda. Não. E ele se ofereceu para ajudar, né? A pessoa ajudou, mas a pessoa tinha entendido que era algo assim mais pontual, mas acabou que ele grudou na pessoa e é isso. E ele agora ajuda várias drags, né? E aí alguns problemas, né? Porque, por exemplo, vai ter um dia... Rapidinho, ele podia ter se tornado maquiador. Sim. Ele podia ter se tornado cabeleireiro. Sim. Estilista. Sim. Entendeu? Sei lá, cara, arranjado emprego no bar lá. Mas não, ele... Não que não se precise de ajuda, mas você vai ver que o trabalho que ele acaba fazendo é tão pequeno, assim, é pequeno em relação a tantas outras coisas que precisam se fazer, entendeu? É tipo vestir uma bota, botar uma peruca. Assim, eu não acho que seja e fazer uma coisa assim. Eu não acho que seja um trabalho pequeno. Mas não dá pra se sustentar com isso. Aí que tá, é um trabalho que não demanda nenhum tipo de especialização. Então, é um trabalho que qualquer um pode fazer. E que não vai dar um pagamento que vai ser o suficiente para ele, por exemplo, pagar um aluguel. Sim. Poder comprar comida. Sim. Né? Poder se sustentar. Enfim, e eu não sei nem se nas Filipinas, eu acho que sim, ele teria, não sei no caso dela que é trans, mas teria que pagar dote pra família. Eu não faço ideia. Acho que a última filipina que eu vi no programa, teve que pagar dote. Aí lascou. Se ele tiver que pagar dote, lascou. E assim, ele vai dar algumas informações, algumas não, várias, né? Mas vai ter um dia que eles vão estar fazendo uma chamada de vídeo, ele vai estar na casa de uma dessas drags que ele trabalha, ele vai perguntar se ela quer ir pra lá experimentar alguns figurinos, então ele fica o tempo todo dando sinais de que ele quer que ela vá. É ambíguo. Né? Na verdade, não é que ele seja ambíguo, ele é sem noção. E ao mesmo tempo, eu não sei se era o sonho dela, se ela realmente começou a namorar com ele pra isso, eu vou ser muito sincera, eu não achei que ninguém esse ano, nessa temporada, até o momento, tá com muita cara de que tá namorando porque golpista, quer ir. Né? Golpista. Eu acho que realmente são pessoas que de uma forma são solitárias, carentes, e conseguiram encontrar dentro desses aplicativos alguém que de uma forma viesse a satisfazer alguma lacuna dentro dessa pessoa. Tem gente aqui, entendeu? Que eu não acho nem que seja necessariamente carente aqui. Tem uma participante que eu acho que a questão não seja nem carência, mas eu acho que a ideia realmente é ter encontrado alguém. E aí eu sei que ele vai apresentar ela por vídeo para os amigos, o amigo vai falar que ele tinha várias garotas no aplicativo, mas que ela foi a escolhida, e mostrando o quanto ela é especial, e a Faith vai ficar calada. Tô vendo isso aí. E aí ele vai contar para os amigos, na verdade os amigos vão falar, você não falou para ela que você conversava com outras pessoas? E ele, então, eu acho que da perspectiva dela, nossa relação é fechada, mas da minha não é. E aí a gente vai descobrir que ele quer ter uma relação aberta. Só que, tipo assim, a Faith, né, até por isso eu brinquei que ela é o meu cristalzinho, ela vai, ao longo dos episódios, vai contar. Ela nunca conseguiu se envolver amorosamente com alguém, ela já se relacionou com pessoas, mas nunca foi uma relação que envolvesse sentimentos de uma maneira evidente. Toda vez que ela começava a conversar com um cara num aplicativo, e aí o cara descobria que ela era transexual, o cara bloqueava ela. Então ela tem uma série de problemas, né, que envolvem aceitação.
Não que ela não se aceite, ela se aceita muito bem como ela é, mas de como a sociedade a aceita. E isso porque até é um troço meio estranho, porque a gente tinha visto em outros programas que dava a entender que as Filipinas aceitavam até bem, mas... Não, acho que a Tailândia. Acho que a Filipina não tão Eu bem. sei que ela falou que nas Filipinas a situação dela é complicada por ser trans. Aí aparece o Lauren, esse maluco, né, que quer ela do jeito que ela é, e que se atraiu por ela justamente por ela ser do jeito que ela é. E o cara vai querer ter uma relação aberta. Isso vai fazer um mal pra ela. Uhum. Isso vai ser um problema pra ela. A gente não chegou nesse momento do programa ainda, mas isso vai ser um problema muito grande pra ela. Porque na cabeça dela, e eu não acho nem até que ponto ela tá errada não, porque pelo que o Lauren tá demonstrando, ele quer a curtição. Ele quer a farra. Ele quer bagunça. Entendeu? Ele gosta muito dela, E ao mas ele mesmo não quer tempo- perder o... Não, e não só isso. Tendo alguém que ele possa se casar, ele tem uma estabilidade. Coisa que ele não tem hoje na vida dele. Uhum. Então ele quer continuar levando a vida dele de bagunceiro, de curtição, de sair, de pegar todo mundo, mas ao mesmo tempo você tem pra onde voltar. Sim. Né? E isso é um problema porque a Faith, ela quer um relacionamento tradicional. Uhum. Né? O sonho dela é ser tratada como uma mulher. É ter um relacionamento de casamento, de no futuro, sei lá, encontrar a forma de ter filhos, de construir uma vida em comum. E não a bagunça que ele tá afim Uhum. e de ter alguém como um suporte para ele. Porque uma outra coisa que às vezes eu também percebo muito nos americanos é que a individualidade, que é uma característica cultural americana, faz com que eles não tenham a percepção sobre os outros. É o individualismo, isso aí. Obrigada. Eles não têm essa perspectiva do outro, eles pensam só neles. Esse cara, então, por exemplo, em nenhum momento ele parou para pensar sobre ela. Né? E quando ele foi contar para os amigos, pelo que a gente entendeu também, ele não tinha contado para eles, contou só agora, quando o programa apareceu, para fazer uma cena ali com os amigos, os amigos tentam dar uma corda para a vida. E ele tá cagando para isso. Uhum. Então, assim, é realmente preocupante a situação da Faith. E aí, né, ela, continuando falando dela, ela é gerente do departamento de limpeza de arrumação de um hotel, como se fosse a chefe das camareiras, pelo jeito, né? Trabalha se apresentando, ela também faz mágica, e aí ela vai, inclusive, ter ganhado vai ter ganhado, não. Ela participa de concursos, e aí quando ela é mais nova, ela ganhou um concurso nas Filipinas, um concurso até bem importante, e ela vai dizer que o Lauren é o primeiro namorado dela dentro do que a gente estava falando agora há pouco, né? Ele, inclusive, vai ficar no hotel que ela trabalha, mas vai reservar o quarto dele. Eu esqueci de dizer que ela trabalha e mora nesse hotel, mas eles não vão dividir o mesmo quarto. E ela vai conversar, inclusive, com as amigas que não sabem qual é a fonte de renda dele, mas que ele deve ganhar bem, porque ele está toda hora trabalhando, ele está toda hora fazendo alguma coisa, e que ele não se demonstrou ser mesquinho com o dinheiro dele. O que ela não sabe é que ele está toda hora fazendo alguma coisa porque ele não faz nada. Então ele está toda hora fazendo um bico. Ele necessariamente não está viajando, ele está procurando trabalho, ele está indo atrás de alguém que de repente vai ganhar dinheiro para ele, ou um lugar para ele ficar. Então essa constante mobilidade dele, ou essa liberdade não vem do dinheiro. Vem justamente da da falta dele. Que tem a ver com aquele vídeo de um cara, uma vez a gente viu um vídeo lamentável do cara dizendo vantagens de morar no carro nos Estados Unidos, que era o fato dele não ficar preso geograficamente. Porque já que ele não tinha casa, ele não tinha obrigação de voltar para um local, ele podia andar por onde quisesse com o carro. Ele era livre. Ela vai inclusive comentar para as colegas lá do trabalho que ela está disposta a ir para os Estados Unidos com ele, sim. Quando ele chega no aeroporto, ela já dá maior gritão, assim, tu vê que ela fica meio de lado, assim, né? Ela não tá misturada com as pessoas, mas aí quando chega ela já dá maior gritão, Lauren, toda feliz, eles se abraçam, eles vão dizer que se amam, o encontro vai ser muito legalzinho. Eles não vão se beijar, e aí ela vai dizer, e o Lauren vai dizer também que eles já tinham combinado que eles não iam se beijar, porque ela não estava preparada
pra eles se beijarem ainda, mas ela vai fazer um número de mágica pra ele, vai dar uma flor, eles vão dizer Ainda que é uma mais em flor, público, né? eles vão dizer que é uma flor mágica, que representa a magia do amor deles, enfim. Ele chega no hotel, eles vão se arrumar e tal, e aí quando eles vão jantar, ela tá super nervosa justamente porque esse é o primeiro encontro dela com um namorado, com um cara que ela realmente goste. Aí é que ela conta pra ele que muitos estrangeiros bloqueiam ela quando descobrem que ela é transexual, e ele vai dizer que gosta dela do jeito que ela é. E aí ela vai ficar encantada com isso, que é o nosso grande receio com a Faith, assim. Porque ele fala pra ela coisas que são importantes pra ela. Ele fala pra ela coisas e sinais de aceitação que pra elas Sim. são muito fortes. E a gente não sabe até que ponto ela vai reagir quando descobrir que ele tem esse amor todo, mas quer continuar transando com outras pessoas. E aí, no meio disso tudo, ele vai dar o troço pra ela que a gente tinha esquecido de falar, que é o teste da namorada, que é uma ideia ridícula, que é um questionário de 40 perguntas que ele quer que a pessoa responda para que ele possa traçar o perfil psicológico da pessoa. Cara, e outro cara também que se acha narcisista, maluco, cara. E aí aquelas perguntas sempre na cabeça, ele acha que com aquilo ele tá medindo alguma coisa, e são perguntas aleatórias. Ele mesmo fala de perguntas aleatórias, mas é um aleatorismo Ele total. diz que é pra quebrar o gelo. E que é uma coisa legal pra se fazer no primeiro encontro. Não, 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 não. Aí uma das perguntas é, pra onde não gostaria de ir? Ela fala, pro inferno. Eu poderia fazer um vídeo aqui quando eu só debatendo os aspectos psicológicos de uma pessoa trans dizer que não gostaria de ir pro inferno. Mas reflita sobre isso aí. E aí ela vai ficar de saco cheio, ela vai responder algumas perguntas, mas vai mandar pra ele, vai mandar ele rasgar, ele devolve, ela continua respondendo, ela vai dizer pra produção que foi muito estranho, ele vai dizer que foi um sucesso, né? E aí ela vai inclusive dizer que ela quer ir devagar com ele, porque ele é o primeiro amor e namorado dela, e que ela tem medo de quebrar o coração, e ele falou que entende que tá tudo bem, mas que ele só tem 20 dias pra se decidir. E é isso. Pra mim, esse daqui tá fadado ao fracasso de um jeito que vocês não fazem ideia. E agora eu vou deixar a Ana Cláudia falar, porque vamos falar de Tiger Lily, de 41 anos, que vive no Texas. Tiger Lily tem 2 filhos, acabou de terminar um relacionamento, um casamento tóxico e um divórcio super complicado, onde parece que ela teve uma briga judicial longa e perturbadora. Inclusive parece que os amigos dizem que foi difícil para ela até mesmo sair desse relacionamento. Porém, ela ficou muito bem de vida, pelo que a gente entendeu. Ela tem uma vida muito confortável economicamente falando. E ela já tinha desistido também do amor quando ela conhece o Adnan. E aí um cara de 22 anos, boa pinta, inegável, bem vestido, tirando fotos assim super estilosas, né, em lugares super elegantes. E ela ficou apaixonada por aquela aparência dele, começa a conversar com ele, eles acabam se relacionando. E dali também outra paixão instantânea do nada, e onde ela também tem total desconhecimento sobre quem ele é, sobre o lugar que ele veio, a religião e a cultura dele. E ele é da Jordânia, ele é muçulmano. Ele já nas conversas, já passou algumas coisas para ela. Porque ela não vem completamente cega, ela inclusive sabe que ela tem que perguntar para ele sobre roupa, mas ela parece que não quis fazer todas as perguntas. A impressão que eu tenho é que algumas coisas foram faladas, mas não profundamente. Foi o mínimo para que ela não fosse presa quando chegasse na Jordânia. Né? Tipo assim, não venha de mini saia, não venha de decote, ou alguma coisa nesse sentido. Vale dizer, né, que eles estão há 4 meses conversando só, e que a relação dela foi tão complicada que ela só conseguiu realmente sair depois que ela conseguiu, inclusive, ter uma coach de vida, que é uma pessoa com qual ela se orienta. E eu vou te dizer, essa coach de vida parece ser uma das coaches mais sérias que eu já vi, mesmo sendo uma coach de vida, mas outro debate que eu não vou entrar aqui, porque quando ela fala que ela vai viajar para lá, a coach já fala para ela tomar cuidado. Mas não só isso, o que ela não contou para a coach é que ela vai chegar lá e vai casar com ele no mesmo dia,
para eles poderem transar. Basicamente é isso. Ela vai transar com ele, porque, segundo a religião islâmica, ele não pode beijar ficar sozinho com outra mulher. Comprometida, não pode transar. Então, para resolver esses problemas, eles vão casar. Assim que ela chegasse. E o interessante é que, assim, eu fiquei com peninha dela também um pouco, porque parece que ela não tem amigos, ela tem funcionários. Então, então ela apresenta para o programa várias pessoas que cuidam do visual dela. Então, desde a mulher que aplica botox, a cabeleireira, a coach de vida, a personal, várias pessoas. Não precisa ver que todos eles são funcionários dela. Mas eles não parecem ser más pessoas, não, tá? Eles parecem genuinamente gostar dela. Ou pelo menos se preocuparem com ela. E se preocuparem com ela. Eles tentam, de alguma forma, assim, até educada, mas eu acho que eles entendem o limite, até como funcionário, até onde ir, né? De questioná-la. Então, antes mesmo dela viajar, eles, na gravação, eles perguntam algumas coisas que ela mesma não sabe responder. E que fica claro para eles e para todo mundo que está assistindo que ela está sem menor noção de onde ela está indo pisar. E eles mesmos estão preocupados, porque eles têm um carinho por ela, no mínimo, um carinho por ela. Ela vai dizer pra coach que ela é boa em julgar as pessoas, a coach quase levantou ido na cara dela, inclusive. E ela vai levar desses dois amigos o cabeleireiro e a esteticista, né? E eles vão saber que ele já pediu pra ela não usar uma blusa decotada, a coach, numa das conversas, vai falar que ela saiu de uma relação tóxica e pode estar indo pra outra também. A coach tá sendo paga pra mandar as verdades, tá mandando, né? Ela vai dizer que não vai permitir ser controlada, sendo que, logo depois, ela tá indo escolher o terceiro vestido dela, porque vão ser 3 cerimônias, a gente vai descobrir que ele já viu os vestidos para poder aprovar ou não. Dá pra saber se tá de acordo com a cultura dele, né? Eu acho até que, até o presente momento, talvez para não assustar, ele tá segurando a onda. Porque quem acompanha esse programa já viu outros homens dessa mesma cultura e religião que são mais complicados ainda do que ele. Ele, por exemplo, está segurando a onda, não obrigou ela a usar véu, outros já estavam discutindo no primeiro dia sobre o uso do véu. Ela está usando roupa justa, mas ele já mais falou coberta, mas que cobre o corpo. Enfim, como também ela não estava casada, ela casou agora, tem 24 horas de casados apenas, eu acho que... Mas a minha perspectiva que eu tenho é que nos próximos dias ele começa a botar as asinhas de fora. O convite de casamento dele só tem foto dele, Ana. Isso foi sensacional, gente. É até uma ideia muito legal. Só que o passaporte, e de quem estava viajando, era ela, não era ele. Não, mas aquele era o convite de todo mundo. Aquele foi o convite que ele mandou para todo mundo. Sim. Porque a ideia do convite era um cartão de embarque e um passaporte. Só que na foto, só tem a foto dele. A amiga até questiona. Vem cá, mas o casamento é de vocês dois. Por que não tem uma foto sua? Ela, o passaporte só tem uma foto. Ela, sim, mas vocês estão casando. Ela, agora já é tarde. O ideal seria uma foto dos dois, mas não tinha porque eles nunca se encontraram. Porque eles só se conhecem há 4 meses. Faz uma montagem. E ao mesmo tempo, a coach me fala, cara, e o teu patrimônio? E os teus filhos? Né? E ela fica meio assim, sem saber responder. E a coach fala, cara... Não é que ela não saiba, é porque ela não quer responder. Porque ela sabe que a resposta não é boa. Mas eu vou te falar, eu acho que ela nem sabe qual o regime de bem que ela casou ali. Isso também ela não sabe, não. Qual é a consequência de um casamento? Sim. O que acontece com o seu patrimônio quando você se casa com um homem na Jordânia, segundo a cultura islâmica? Até onde eu saiba, o pouco que eu sei, o seu dote fica contigo. Mas cadê o dote dela? Foi separado? Que é uma outra coisa que eu achei muito estranha nesse casamento, é que normalmente o casamento é feito entre famílias. Sim. É um acordo assinado entre famílias. Ela foi para lá sozinha. E ela assinou esse casamento lá. Então, assim, eu não sei se você é da Jordânia, se você mora no Oriente, sabe de algum sentido, explica pra gente aqui, porque eu tô curiosa a saber. Se você assiste, por exemplo, Dani, lá no... esqueci o nome do canal da Turquia dela. Esqueci o nome agora. Mas vocês sabem do que eu tô falando? Comenta aqui comigo se ela já comentou alguma coisa sobre Jordânia, porque eu não sei.
Mas até onde eu conheço pouco, era para ter sido feito dessa forma. E aí o patrimônio todo se comunica, vai para a administração do homem e ela mantém consigo o seu dote e as suas joias. É isso aí. E aí o Adnan vai falar para a produção, né, enquanto eles estão separados, que é importante para ele se sentir especial o tempo todo. Ele foi seguir as tradições, ele falou que ele é super gostoso porque a pele dele é sedosa, ele fala até para a produção que pode encostar nele se quiser. Como ele é modelo, é importante que a esposa dele ande sempre bonita e ainda é virgem, porque ele nunca se relacionou com ninguém, da religião. né? E aí perguntaram para ele por que casar tão rápido, ele vai dizer que ela é super legal, super doce, que ele está apressando, mas que faz sentido para ele. Com certeza. Ele se preocupa com roupas, com relógio, com carro. Faz sentido porque ela fala logo que aparece que carro é uma extensão do corpo da pessoa e ela compra um relógio de 26 mil, um relógio, né, de 26.500 dólares. Né, então faz sentido. Agora, uma coisa que... E aí ele vai falar, inclusive, que como marido, a opinião dele é absoluta. Inquestionável isso aí. Ela não tá sabendo disso. No voo, os amigos dela que foram na classe econômica, ela foi na primeira classe e eles foram na econômica, quando tá perto do pouso, eles simplesmente vão para lá e começam a fazer a maquiagem e o cabelo dela. Se eu sou o passageiro que tá do lado, eu ia ficar muito irritado com Não, isso. imagina os comissários. Ainda tem isso. Que eles ficaram no meio do corredor ali, meio que, sabe? Assim, gente, parada... Nunca vi uma parada tão bizarra. Ela parece uma criança de 3 anos, que alguém tem que pentear o cabelo dela, fazer a maquiagem dela, arrumá-la. Ela é incapaz de passar um pente naquele cabelo. Impressionante. Quando o avião desce, ela leva 1h20 se arrumando. Ele começa a ficar preocupado, achando que ela pode não ter ido. O próprio irmão dele, que foi com ele, vai falar, o irmão preferido, inclusive, que ele vai falar várias vezes com o irmão preferido dele. Eu, se fosse um dos outros irmãos, ia ficar meio bolado, mas enfim. É porque o mais velho tem o direito de ser o favorito de todo mundo. Na verdade, o mais velho deveria ser o favorito de todo mundo. Eu acho que, inclusive, na nossa família deveriam ser assim também. Ah, então tá. Mas eu, não sei se ele mas eu não sei se ele é o mais velho, não, tá? Não, aquele irmão é o mais velho. Então tá. Aquele irmão que foi o mais velho. Então essa informação que essa informação eu não peguei. Tava escrito oldest brother. Ah, então tá. Tava escrito lá, oldest brother. Então tá. E ela vai levar 1h20 se arrumando, vai dando uma raiva. No banheiro do aeroporto, uma gente. agonia. Eu vou te falar, já acho um banheiro público nojento, de aeroporto também. Nunca estive num banheiro de aeroporto da Jordânia, mas eu acho que banheiro de aeroporto... Qualquer banheiro público pra mim é nojento. E aí ela fica lá aquele tempo todo se vestindo, se maquiando, se belezando. Ai, pá, pelo amor de Deus. Eles vão se abraçar e vão se beijar, algo que teoricamente não poderia, né? Ainda mais em público, mas eles vão fazer isso. Eu acho que mostra o quanto é intenso. Quanto é amor, quanto o amor deles, quanto né? amor. Ela já vai perguntar pra ele se a roupa está boa, ele vai dizer que sim, mas que eles vão consertar algumas coisas. Vão conversando aos poucos. Como assim? Aí eu vou te falando. Calma que eu vou te esclarecer. E aí ele vai falar que ela não pode ter amigos homens, mas como o cabeleireiro dela é um cara que ela já conhece há 20 anos, ele vai abrir uma exceção pra ele. Que ele é gay, porque ela fala que ele é como se fosse um irmão pra ela e tal, enfim. E aí outra coisa curiosa, né, que foi o que a Ana falou também, ela vai levar esses 2 amigos, mas na hora de assinar os papéis, eles não vão. E ela vai descobrir que, na verdade, não vai estar só ele, o tradutor, ela e o líder lá que conduz, não. Ela descobre que a família dele vai estar. Os irmãos vão estar, a mãe vai estar. Agora... Surpresa, eu teria se fosse ele sozinho. Impossível! No carro, o amigo vai perguntar quantos filhos ele vai querer ter. Ele fala que 5 a ela. Ele nunca me falou isso. E aí pergunta se ele já morou fora da Jordânia em algum momento. Ele falou que já viajou várias vezes, que já morou no Egito, mas que ele sempre acaba voltando. E aí ele pergunta pra ela, e quando você for morar nos Estados Unidos? Eu posso ir e voltar alguns dias, fico 1 ano lá e 1 semana aqui. Vou te dizer, eu achei até muito condescendente da parte dele, tá? Porque o normal é ele falar, eu não vou não, você que vem. Mas, enfim. Quando eles deixam os amigos dela no hotel, a amiga até pergunta, vocês não querem fazer outras coisas além de casar? Você não quer se conhecer mais um pouco antes, sair, conversar. Você já está indo casar e a amiga até balança a cabeça, tipo assim, não faz isso agora. E aí a Tiger Lily pergunta para ele se ele tinha certeza, ele disse que sim. E aí quando eles vão sair de novo, ela pergunta para ele como...
pede para ver como que ela se vestiu. Ela pergunta se tá bom, ele fala, não sei, talvez. Dá uma olhada assim, mas fala que tá ok. E aí ela comenta que não sabe que ele ficou inseguro, já que ela tá totalmente coberta, ele vai dizer que tá coberta, mas tá justo, tá mostrando o seu corpo. Cara, assim, inclusive, pra uma pessoa que tava numa das cenas cheia de caixa da Hermès, ela tá se vestindo muito simples. Ela devia botar um lenço Hermès, pelo menos, um sobretudo, uma jaqueta. Ela vai falar que não sabia, ele vai falar que ele sabe, mas que ela vai aprender. E aí Até porque aquelas gravações que ela faz com a produção, ela tá mais bem vestida do que na viagem. E aí eu sei que ela vai perguntar pra ele, né, como que vai ser lá, e aí que ela descobre que a família dele vai estar lá, que os irmãos vão estar, e é aí que ela se toca. É a primeira vez que ela vai falar que ela pode estar cometendo o maior erro da vida dela, que talvez ela não queira fazer isso. Meu anjo, tá todo mundo te falando isso desde antes de tu pegar o avião. Tu pegou o avião, teus amigos falaram isso. Tu desceu do avião, teus amigos falaram isso. Você deixou seus amigos no hotel, eles falaram isso. Aí agora que tu... O que foi? Desculpa, mas a água começou a bater na bunda? Tu viu que ia ter que assinar o papel mesmo, aí tu resolveu se tocar? Eu sei que a família dele tá sendo super educada acima da média, tá? Já vi outras famílias piores. Como também assim, a maioria também às vezes você mete. Não, a impressão que a gente tem, quem já assistiu muitas vezes, algumas famílias que são muito cordatas é porque já existe um acordo da família porque quer que aquele filho vá embora para ajudar a sustentar a família. A gente já viu isso em outros derivados de 90 dias para casar, tá? Até mesmo casando com mulher mais velha, com mulher com filhos, isso não é normal dentro do Islã, um cara de 22 anos, casar com uma mulher que tem quase o dobro da idade dele com 2 filhos. Existe algum negócio aí, algum segredo aí, que eu até não me surpreenderia se toda essa família deles não são atores. Enfim, não sei. Mas alguma coisa estranha tem, pelo que a gente já viu de outros programas, pelo que a gente já conhece. Então você comenta aí se você tá achando estranho ou não. O que você tá achando desse comportamento da família? Eu tô achando muito boazinha. Não vi o pai dele, não tem pai ainda, que o pai dele tá morto? Não sei. Eu sei que a mãe dele vai ficar empolgada, mas fica receosa com a situação, mas é a vontade dele que vai apoiar de qualquer jeito. E ela percebeu que a Tiger Lily estava com medo quando a conheceu. E aí, cara, a hora que vai assinar o contrato, na boa, se fosse a mesma cena num filme de terror, funcionaria do mesmo jeito. Porque é o cara conduzindo a cerimônia numa língua que ela não conhece, o documento está numa língua que ela não conhece, um tradutor que ela não conhece, não é ele que traduz, eu achei super estranho, ele não tá traduzindo. É um tradutor que ela não conhece, dizendo as coisas pra ela que ela tem que acreditar. Você vai vendo na cara dela que ela tá ficando perdidinha, atordoada. Te dizer, a última pessoa que fez isso foi o cara em Nosferatu, que ele cede a esposa pro Nosferatu sem saber, porque tava escrito em romeno. Tô mentindo? Não. E aí ela vai ficar perdidinha. Tu vê que ela tá... Eu posso estar fazendo a maior bosta da minha vida neste momento aqui, mas ela sim... Mas já que eu tô aqui, eu quero um peito pra quem tá cagado, inclusive, né? ela diz isso, que ela podia estar se colocando numa situação... que ela podia estar se colocando numa situação ruim, mas que o instinto diz que ele é o amor da vida dela. Tá bom. E aí depois que eles assinam, ele se ajoelha e coloca a aliança no dedo dela. Eu sei que aí eles vão pro quarto, eles transam, ela vai dizer que não sabe nem como tá em pé depois da noite que tiveram, achei meio desnecessário, mas enfim. E aí ela vai perguntar pra ele, né, se o café da manhã é igual aqueles que eles estão tendo no hotel. Ele fala que sim, só que na sexta-feira tem pratos típicos. E ela pergunta se ele sabe cozinhar, e ele vai falar que ele não sabe cozinhar comidas árabes. Só faltou ele falar assim, na verdade eu não sei cozinhar nada, mas adivinha quem vai aprender daqui a alguns dias? Não é, menino? Porque, né, até onde eu sei também, é a esposa que cozinha pro marido no Oriente, mas eu posso estar... Não, assim, até já tem alguns, mas assim, seriam casais muito mais progressivos. É tipo aqueles casais que foram para o Casamento às Cegas, Habib. É uma galera assim que tem outra cabeça. Eu não acho que seja o caso desse menino aí não, tá? Eu sei que ela vai dispensar os 2 amigos, vai dar uma folga para eles, porque no dia seguinte eles vão ter que trabalhar o dia todo nas 2 cerimônias de casamento. Então ela deu um dia livre para eles poderem curtir, e ela precisava de um cabeleireiro. Aí ligou pro spa do hotel,
Ele disse que estava tudo ótimo, só que aí chegou um homem. E aí ele ficou transtornado. Eles vão ficar conversando na frente do cara, o cara sabe o que está acontecendo, ele não quer opinar, mas ele fica parado assim no canto, tipo, então, eu vou cortar cabelo, não vou. E aí ele vai dizer que para ela que vai deixar por hoje, como assim, uma situação emergencial, mas que isso não vai acontecer mais. E aí ele falou pra mulher sentar e falou, cara, ó, ela é a minha esposa, você vai cortar o cabelo dela. Não, vai fazer escova no cabelo dela. Vai fazer escova no cabelo dela. Aí ele fala, Tiger Lily, sente ali. E ele fica apressando o cara o tempo todo. E aí ele vai ficar olhando aquilo. pro cara, você vai ficar aqui o tempo todo olhando com essa cara? Aí ele, vou. Aí o cara deixa até cair uma peça no chão, você tá deixando ele nervoso. Aí, desculpa, você é minha esposa, né? Coitado do cara, gente, coitado. E ele vai falar assim, já sei, ele tem 5 minutos, em 5 minutos seu cabelo vai estar pronto. Ela, meu cabelo vai levar o tempo que precisar. Ele, 5 minutos. E vai cronometrar no relógio. Ela vai dizer que nunca tinha visto esse lado dele, e vai dizer também que não sabe porque que ele está tão preocupado assim, já que o cabelo nem é dela, que é alongamento. Gente, você não viu vários outros lados dele? Uhum. E aí ela fala que vai estar preocupada então como vai ser a vida dela nos Estados Unidos, já que nos Estados Unidos ela interage com vários homens, né? Indo pra cá para conhecer o resto da família dele, ela vai perguntar qual a forma certa de cumprimentar um homem. Ele vai dizer para não apertar as mãos, ela vai perguntar se pode acenar, ele diz que sim. E aí ela pergunta porque algumas mulheres estavam só com os olhos de fora. Cara, a mulher vai pro Oriente Médio e não sabe nem o que é burca, gente. Assim, a pessoa, eu entendo, ela só quer ser feliz, ela saiu de uma relação tóxica. Mas, cara, pra que se meter nessa enrascada? Pode ser que o casamento dê super certo, mas o mínimo tem que fazer é dar um Google, cara. Qualquer pessoa que já ouviu falar sobre o Oriente Médio já ouviu falar sobre burca. Eu vou te falar, a Jordânia nem é um dos piores países para morar com relação a essas questões de igualdade entre homens e mulheres. Mas, assim, depende da região, da cidade que você vai morar, da região que ele tá. Cara, assim, precisava ter feito uma pesquisa antes. Tinha que ter consultado um advogado, ela nem não é um sabia, coach de vida, é um advogado. Ela nem sabia que ela tinha, que existiam, de novo, eles acham que tudo é igual aos Estados Unidos, tudo é a mesma coisa, que o mundo faz igual, sabe? É impressionante. E aí quando eles chegam lá no local onde vai ter o jantar, a família tá cantando pra eles, ela vai sentar com as mulheres, a sogra vai ser super simpática. Aí eu achei até melhor, depois do dia dos homens comendo, eu achei ótimo pra ela começar a estar ali com os Porque eles estavam comendo mansaf se come com a mão. Aí pra gente que não tá acostumado, pode ser meio bizarra a cena, né? E a mãe dele vai falar que gostou Mas não pelo dela. comer com a mão, é porque é um monte de homem meio troglodita. Sim, irmão, mas tá comendo com a mão, aí todo mundo metendo a mão na mesma comida, no mesmo arroz com o carneiro que tá todo mundo comendo. Aí ela já não liga, assim, o problema eu não acho que, mas enfim, achei que eles estavam meio... Não, mas isso é edição. Ah, beleza. Outra coisa que eu esqueci de falar, que é a edição. Que por ser um programa dos Estados Unidos, também faz questão de, na edição, piorar 1000 vezes o local que eles estão. É como se a pessoa estivesse indo pro fim do mundo para encontrar o amor da vida dela. Uhum. Entendeu? É beira o desrespeito com os outros países, entendeu? Tipo xenofobia. É um pezinho na xenofobia. Mas, né? O que eu vejo, assim, ela foi muito educada, tá? Eu acho que ela tem muito autocontrole. Outras teriam saído correndo em vários momentos ali. Ela tem muito autocontrole. Ela não discutiu, ela não brigou. Já vi outras. Tem até uma que casou com um cara que é egípcio, que tem o cabelo curtinho, assim, de franjinha curtinha, esse é o nome dela. Cara, ela... Nossa... Ela argumentava na hora, discutia, batia a boca na rua, o que deixava ela extremamente desconfortável perante os outros, a cultura, a sociedade, né? Ela, pelo menos, já tem um pouco de Simão Cowell, ela tem um verniz cultural, uma educação um pouco melhor. Então, ela se mantém. O que também me preocupa, se também não seja um traço da submissão dela, de como ela se comporta em relacionamentos tóxicos. Eu também não sei. Enfim, eu tô muito preocupada com essa menina. O irmão dele vai perguntar brincando se eles não podem... Cadê a família dela, gente? Não sei. Ela tem família? Não sei. Aí que tá. E aí o irmão dele vai brincar, falando pra eles morarem lá. Ela falou que não tem como porque os filhos estão nos Estados Unidos. E deles é isso. E vamos pra Brian, de 51 anos, motorista de Uber.
tetraplégico, né? Ele levou um tiro num assalto quando ele tinha 25 anos, desculpa, há quase 25 anos mais ou menos, que está com 51, e se sente abençoado porque pode ver o mundo todos os dias dirigindo como Uber. Esse assalto dele aqui tem algum mistério, tá? Porque ele primeiro diz que foi um assalto, depois ele começa a falar de sequestro, depois ele vai dizer que fica com medo de como a namorada dele vai reagir quando souber a história toda. Então, pra mim, eu acho que ele era envolvido com gangue. Teremos plot twist pela frente. Eu acho que ele era envolvido com gangues porque ele vai falar que ele viveu num lugar muito difícil e que ele não poderia aceitar simplesmente o cara chegar na marra para levar o carro dele. Então eu acho que ele foi envolvido com gangues em algum momento e aí por isso que ele levou esse tiro, tá? Ele tem uma filha de um casamento que acabou não dando certo. Ele conseguiu viver bem, ele foi da seleção norte-americana de rugby, viajou pelo mundo com a seleção, hoje é técnico e veio para o Brasil aqui várias vezes. Inclusive se relacionou com várias brasileiras. Mas é várias mesmo. Uhum. Mesmo. Ele já casou, já ficou noivo de 2 e já teve outras namoradas. Então você já percebeu que no mínimo assim umas 5. E tem essa agora ainda. Que é a Ingrid, de 32 anos. Que na verdade seria tecnicamente a terceira noiva, sendo que ele já teve uma esposa e várias namoradas. Ninguém pode dizer que ele não tentou encontrar o amor. Que é de Gurupi, no Tocantins. Esse aí tem um coração de brasileiro, né? Não, ele fala português muito bem. Fala muito bem. Ele fala muito, é bizarro quão bem ele fala português. E eles já estão conversando pela internet tem 2 anos, só que aí ele comenta que tem medo da reação dela quando ele fala esse é um raro americano que foi, de alguma forma, compreender a língua e a cultura de um outro país. Esse aí é raro. E aí ele vai conversar com os amigos dele lá quando eles estão treinando rugby, e eles vão falar se eles já conversaram sobre a situação do sexo, como que é conviver com ele, e ele vai falar que eles ainda não entraram em detalhes sobre isso, e ele vai contar também que ela ainda não contou sobre ele para a família dela. O que, gente, cá entre nós, faz muito sentido. Por mais que eles estejam há 2 anos conversando, gente, é uma conversa que ela não sabe nem se vai dar certo ou não. A gente não sabe qual era o nível de afetividade dessa conversa. A gente não sabe como é a relação dela com os pais dela. Eu não acho tão absurdo assim. Mas eles vão ficar receosos dela não ter contado ainda porque ele é um cadeirante. E esse vai ser uma das grandes questões assim da relação deles, porque ele tem muita preocupação de como ela vai tratar ele sendo cadeirante, se ela tem vergonha deles e de como vai ser o dia a dia, de como ela vai reagir. Só que ele também vai acabar metendo o pé pelas mãos na maneira que ele vai conduzir isso, e a gente já vai falar um pouco melhor sobre isso, né? A gente até entende porque ele foi casado 4 vezes, tá? Eu anotei aqui. Tá. Mas quer dizer, teve 3 americanas e uma brasileira. Sim. Fora 2 noivas. Enfim. E ele vai dizer pros amigos que a Ingrid é diferente, porque a Ingrid nunca pediu dinheiro pra ele. Mas uma coisa que eu até entendo, por um lado, que ele também deve ter sofrido muito dessas relações. Sim. Né? Não deve ter sido fácil para ninguém. Eu não acho que ele saiba conduzir bem a situação dele, não, tá? Não. Nem como ele vai conduzir a relação da pessoa com as limitações que ele tem agora como cadeirante, né? A rotina, o dia a dia. Por mais que ele seja uma pessoa que mora sozinho, que é aparentemente independente, ele tem uma série de dificuldades no dia a dia, de coisas que ele tem que fazer no dia a dia que outras pessoas não precisam fazer. E que ao trazer a pessoa, acho que a forma como ele expôs, por exemplo, a Ingrid, nesse primeiro momento, eu entendo que ele quis logo dar um choque de realidade, que ele quis mostrar logo, mas, cara, que não sei se é a melhor forma dele mostrar. Não acho também que tem que ser, mas eu acho que a forma como ele acabou mostrando sobrecarregou ela. E tu já tá lá, né? Ele nem chegou no Brasil e tu já tá lá, né? Ai. E aí, a Ingrid é mãe de 2 crianças, inclusive o pai do segundo filho abandona ela quando ela tá com 2 meses de gravidez, ela teve que aprender a se virar sozinha. E aí ela disse que ficou chocada quando soube que o Brian era cadeirante, pelas fotos que ela viu e da conversa que eles estavam tendo depois. Ela vai
encontrar uma amiga num sítio dessa amiga dela, e ela conta pra amiga que ele é cadeirante, e a amiga, mas tu tem experiência com cadeirante? Aí ela, não. Aí ela pergunta se a Ingrid vai embora, aí ela fala que eles não conversaram ainda sobre isso, aí a amiga até brincar, mas tu vai, né? Por isso tu foi atrás de um gringo. E aí ela vai contar que a mãe dela sabe, mas o pai não. Sei que às vezes eu acho que eu talvez me sentisse no lugar dela, que eu fui enganada. Porque assim, ele fala o tempo todo pra ela que ele é autossuficiente, independente, que ele só fica na cadeira. Só que ela não sabe, ele mesmo fala, de todas as coisas que implicam no fato dele ser cadeirante. Como, por exemplo, usar sonda, de, por exemplo... Não, mas ela sabe da sonda. Ela sabe, mas não sabe exatamente como é isso, ser sempre, como é que... Ah, não, amor, mas assim, da Pra quem sonda nunca ela sabe. viu... Não, eu acho que a questão... Ela nem sabe o que é isso, amor. Não, ela sabe. Ela sabe que ele contou, ela sabe. Ele fala que ele não entrou em detalhes com ela. Não, amor, ele não entrou em detalhes de como que ele coloca, mas que ele fala que ela... Eu sei que ela sabe, só que de novo, eu acho que ela não entende bem o que é isso. Amor, eu acho que o problema aí vai ser outro. Entendeu? Eu acho que, pra mim, eu me sentiria enganada. Porque ela mesmo fala, pô, ele sempre falou que ele era independente, mas chega aqui ele tá precisando de uma ajuda pra tudo. Não me incomodo, mas ela já se incomodou. Esse negócio que não me incomoda. Não. Pera aí, é porque, de novo, tu tá avançando os troços aqui. Desculpa. É como... Ai, gente, E aí, ela pega um ônibus, porque o aeroporto, ela não mora em Palmas, né? Então ela tem que ir pra Palmas, então ela pega um ônibus, chega lá no aeroporto, ela troca de roupa pra poder encontrar ele mais arrumada. Quando ele chega, ele tava todo preocupado de como ia ser a reação dela, por causa da cadeira de roda, ela já senta no colo dele e já sai beijando ele. Aí os dois choram, muita emoção. E aí eles vão lá pegar o carro que ele, possivelmente foi ele que alugou e tal, mas algum dos dois alugou, e aí ele pede para ela instalar os controles manuais lá no pedal. Ela até brinca que ela estragou a unha, ele achou super incrível ela conseguir instalar, ele até fala que vai casar com ela para ver como que vai a reação dela, ela finge que não ouviu, e ela vai dizer que achou estranho ele precisar de ajuda, já que ele falou que ele viaja muito. No quarto do hotel, ela vai tomar banho, ele já toma meio comprimido de Viagra, porque ele não sabe se vai acontecer alguma coisa ou não, e ele, no caso dele, ele precisa da ajuda da ajuda farmacológica devido à situação dele. E aí ele vai começar a pedir ajuda para ela para tirar a calça dele, e aí ela vai, em dado momento ela acha que ele tá querendo brincar só para ela ficar perto dele com ele pelado, aí depois ela entende que é por causa da ajuda mesmo, e aí ele vai pedir para ela ir até o banheiro com ela não vai, ela fica meio sem graça, até porque eles estão dividindo ali o quarto. E aí eu acho que ela também quer manter um pouco da privacidade dela, tipo assim, pô, ele tá pelado aqui, eu não vou ficar aqui do nada. Eu acho que tem também um componente, pô, a primeira vez que eu vou ver esse cara que eu tô me relacionando aqui há tanto tempo não vai ser ajudando ele a tomar banho. E ele vai falar pra produção que ele forçou a barra, que tudo que ele pediu pra ela fazer, ele conseguiria fazer sozinho. Sim. Só que ele pediu pra ver qual ia ser a reação dela. E a reação dela foi que ela ficou sobrecarregada. Sim. E aí ela vai dizer que ela ficou sobrecarregada não por ajudar em si, mas pelo volume de informação. Porque até colocar a sonda, ele vai colocar do lado dela. Uhum. Entendeu? Aí ele vai perguntar pra ela se foi desrespeitoso. Ele até pergunta assim meio sério, mas eu não fui desrespeitoso, fui? Ela vai falar, não, eu que sou envergonhada. Porque, cara, é a primeira vez que eles estão se vendo. E aí ele vai dizer para a produção, eu acho que eu posso ter pegado pesado, eu posso ter jogado muita informação em cima dela muito rápido. Não, e é muita intimidade. Uhum. Cara, por mais que eles estão se falando há muito tempo, eles só estão se falando. Sim. Né? Quando a vida vem, né? Eu particularmente não achei legal a forma como ele lidou com a situação, não. Não, também não achei não. Achei que ela conseguiu até ir muito bem. E aí eu realmente acho que o problema não é o fato dele ser, nesse momento pelo menos, né? Não é o fato dele ser cadeirante em si, mas a maneira que ele conduziu, assim. Ainda mais sabendo que ele fez de propósito, meio que já pra chocar, aí... E o último casal que apareceu, pelo menos até o momento, é o Sunny, que é indiano, mas mora na África do Sul, tem 25 anos, que se relaciona online com a Via.
que tem 27 anos, se conheceram por aplicativo e conversam há quase um ano. Ele gostou dela por causa do cabelo colorido, a gente vai descobrir que ela cresceu em lares adotivos, isso vai gerar um problema de ansiedade gigantesco nela. O amigo dele vai ficar preocupado porque ele vai falar que vai pedir ela em casamento quando ela chegar lá na África do Sul, só que o amigo vai falar que eles vivem discutindo e a última vez ele falou que ele não precisava dela na vida dele. Ah, meu Deus. E ele vai dizer para a produção que ela não confia nela, que ela some às vezes, não responde e que ela ainda é amiga do ex-namorado dela, que é o Rory, que ele não gosta desse Rory. A gente que já está acostumado já sabe que quem vai aparecer? O Rory. E a gente vai descobrir até mais por que ele não gosta desse cara, né? E aí ela tá conversando com as amigas dela e com os amigos, porque tem um cara também, né, falando sobre a viagem. Ela vai descobrir que lá precisa usar uma tomada diferente, porque, mais uma vez, né, o mundo é igual Orlando, que é onde ela vive. Ainda mais Orlando, que tem uma parte ali turística que é justamente padronizada, que é um mundo de faz de conta. Ela deve achar, inclusive, que ela vai chegar lá e quem vai receber ela no aeroporto é o Mickey. Mas, enfim, ela vai contar que o Sonny achou até que ela fosse golpista e vai pedir para fazer uma chamada de vídeo para ver se é ela mesma, porque ele achou ela muito bonita. Eles vão ficar horas conversando e é a partir daí que as coisas vão se desenvolver. Ela também vai concordar que eles têm um problema de confiança na relação e que, como eles já discutiram muitas vezes, ela tem medo de ir para lá, eles discutirem, ela ficar sozinha, e aí, para não ficar sozinha, ela resolveu levar um amigo, que nada mais é do que o próprio Rory, o ex-namorado dela. Todos os amigos dela, os 3 amigos dela, vão falar: você tem certeza que isso é uma boa ideia? Não faz sentido, você vai... O Sonny sabe disso? Ela, não contei pra ele ainda, justamente porque ele pode reagir mal. Aí pergunta: quando você vai contar? Quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá. Então tu vai saber quando chegar lá só. Aí ela, Fosse o contrário, queria ver. Sim, se fosse o contrário, ia dar uma bosta do caramba. Queria ver. Só que o que acontece? Por que o Sonny também não gosta do Rory? Não é só o fato de ser ex-namorado, é porque este Rory, ele foi na rede social do Sonny quando descobriu que ele e a garota estavam namorando e começou a botar um monte de gargalhada nas fotos do cara. Foi zoar o cara. Entendeu? E aí disse pra garota, pra Via, que é porque achou engraçado. Porque tem muita foto no espelho. Muita foto na frente do espelho. É babaca. Já dá pra saber que esse Rory é babaca. E o trailer já mostrou que ele vai ser babaca com o Sonny. Cara, não é possível, entendeu? Não é possível, os amigos falaram, é uma ideia absurda. Mas ela, não, o Rory já viajou muito, então vai ser bom ter ele lá porque ele já é experiente. Ela não casou com o Rory, hein? Porque eles queriam coisas diferentes na vida. Foi isso que ela falou. Ah, tá. Que pena. E é isso. Bom, você chegou até aqui, se inscreveu no nosso canal, não espera mais, se inscreva, comenta conosco, compartilha esse vídeo. Nós estamos em todas as redes sociais com 2 faladores e, claro, considere tornar-se membro por apenas R$ 4,99. Você tem acesso a conteúdo exclusivo, além de estar ajudando a contribuir com o nosso canal. E não deixe de hypar o vídeo também, que isso é importante. Isso é novidade aqui no YouTube. E é importante ajudar o YouTube a entender que você gostou. E diz pra gente aqui nos comentários se você gostou da gente comentar os episódios. Esse vídeo ficou grandinho, né? Mas vocês estão seguindo a gente, já estão acostumados. Valeu e até a próxima.